Para você que acompanha o nosso FBN, o FênixBrasilNews.com, vamos falar um pouco mais de política, e de um grande político, né? Que tem uma grande história, apenas meio século de experiência na vida pública, 50 anos na vida pública, é ex-vereador por 2 mandatos, ex-prefeito por 2 mandatos, ex-deputado, ex-secretário, enfim, o grande Nelson Antônio da Silva, toca aqui para dar sorte no nosso FBN. Agora, vamos voltar um pouco lá no início da sua origem pública. Começou como vereador, uma grande carreira na vida pública. Como é que você vê hoje o seu passado, sua história nesse processo do Nelson? Olha, na verdade eu iniciei minha vida pública em 1972, quando fui candidato a vereador e participei da última Câmara que não tinha salário vereador, não tinha sala na Câmara Municipal, não tinha funcionário. A gente realmente era político porque gostava de fazer política. Isso foi em 1973 até 1976. E na época foi logo em seguida eleito o ex-prefeito saudoso Mauro Bento, eleito para 4 anos, com prorrogação de mais 2 anos. Eu tive o privilégio de ser o secretário-geral da prefeitura daquela época, durante os 6 anos da administração Mauro Bento. E de lá para cá até hoje eu não tenho mandato, mas sempre convivendo no meio político. São 50 anos de vida pública, né? E acho que muita gente, às vezes, tem vergonha de dizer que é político, ou também dos comentários quando falo de político. E eu posso responder para você que durante esses 50 anos em que eu participei o que eu tive como vida pública, de vereador, de secretário municipal, secretário de 3 governos, presidente de televisão, no meu caso, presidência no governo Luiz da Televisão Brasil Central, deputado por 2 vezes, eu posso dizer que eu me sinto muito orgulhoso de dizer que fui político durante 50 anos, porque eu acho que eu deixei muita coisa boa, principalmente para Jataí. Não deixei meu nome manchado por onde eu passei durante toda a minha vida pública. E então eu me sinto muito orgulhoso de dizer que fui político durante 50 anos, que fiz uma história como político, principalmente como administrador, e a história está aí para quem quiser ver, né? Os grandes feitos, grandes obras, iniciativas importantes que existem hoje em Jataí, exatamente aconteceu quando eu fui prefeito, inclusive com a vinda de empresas importantes que marcou a história da nosso Jataí, como o marco inicial de desenvolvimento, que no meu caso da Nestlé e da própria Coimbra, que hoje é Luiz Dreyfus, que me parece que é a 2ª maior fábrica de óleo da América do Sul. Daqui a pouquinho vamos falar um pouco de sua gestão como prefeito e por 2 mandatos, mas só uma situação. Na sua época, quando você era vereadora, não havia salário. Se fosse nos tempos atuais, você entende que hoje, sem salário, teríamos algum militante na vida pública? Quer dizer, hoje o pessoal poderia, você é candidato a vereador para não ganhar nada, se fosse hoje. Eu acho que teria ninguém, né? É difícil responder isso, que ainda tem muita gente que realmente faz política porque gosta. Mas na realidade eu acredito que seria difícil você, na época de hoje, você entrar na política sem qualquer participação financeira salarial, até porque hoje a cobrança das pessoas, por exemplo, Jataí cresceu muito e a demanda das pessoas que procuram, principalmente o vereador, buscando benefícios de ordem pessoal, é complicada. Então, se o vereador não tiver salário, eu acredito que dificilmente ele tem como manter na função, porque os pedidos, a demanda é muito grande e realmente ninguém exerce uma função e com condições de também ajudar as pessoas mais carentes ou aqueles que procuram, se ele também não tiver pelo menos uma participação salarial para ajudar em tudo isso que acontece nos dias de hoje.
saber um pouco mais da sua visão política, começando pela esfera federal, Estado e para fechar aqui no município de Jataí em dias atuais. Presidente Lula, seu terceiro mandato, vai para o segundo ano nesse terceiro mandato, como é que você está vendo atualmente o governo Lula no nosso país? Olha, eu sem nenhuma paixão política, porque eu não tenho nenhuma paixão política, principalmente na esfera federal. Nós tivemos aí um presidente, né, o Bolsonaro, um presidente da direita, tanto é verdade que ele era inclusive militar, e se assessorou principalmente de militares, né, que tinham um estilo de governar. E que eu acho que foi um presidente que cumpriu com a sua tarefa, com os seus compromissos. De repente entra um totalmente, vamos dizer assim, com estilo popular, de esquerda, 100% da esquerda, e que tem outro estilo de governar. Agora, eu, no meu modo de entender, eu acho que o presidente Lula está fazendo um governo que, no momento, está sendo bom para o nosso país. Primeiro, ele conseguiu aproximar todos os países do mundo do Brasil. Ele hoje já praticamente, tanto é que está neste momento aí sediando a cúpula, né, de todos os países mais ricos no Rio de Janeiro. Isso vai continuar, inclusive o Brasil, através do presidente, presidindo tudo isso. Então ele conseguiu fazer com que todos os países do mundo pudessem respeitar o nosso país. E o estilo dele é de estilo de governo da esquerda, governo mais popular, mais ligado à pobreza. Eu vejo que o que nós precisamos, nós brasileiros, é tirar esse mito de que, olha, fulano é da direita, fulano é da esquerda. Não. Quando o povo escolhe alguém para governar o país, nós temos que confiar que durante aquele período ele é o nosso presidente e nós temos que fazer tudo para colaborar para que tudo dê certo. Porque se a gente torcer por quanto pior, melhor, a coisa vai acontecer mesmo. Quanto pior, vai acontecer. Eu acho que ele está buscando alternativas para viabilizar o Brasil, para o lado positivo, principalmente as classes mais carentes têm sentido isso. E eu não vejo nós, brasileiros, com esse desejo de dizer, não, eu sou da esquerda, eu sou da direita. Nós temos um presidente que, claro, é da esquerda, mas que tem um respeito muito grande por todos os segmentos organizados do Brasil, por todas as instituições, e eu ponho muita fé que até o final do governo Lula, ele vai fazer com que o Brasil seja um país respeitado, que a fome seja amenizada no nosso país, que a questão social seja melhorada no nosso país, que o meio ambiente seja mais respeitado, e vai ser um presidente de todos nós brasileiros, independentemente de qualquer segmento de esquerda, direita, mas ele é o presidente do Brasil e eu ponho muita fé que durante os 4 anos vai ser um grande presidente que vai melhorar o nosso país. Vamos acelerar o nosso Nelson Antônio aqui, porque o homem é articulado, fala muito, sempre fecha a matéria em meia hora. Temos que falar agora na questão da esfera estadual, na questão do município, volta um pouco para o seu governo, como prefeito, e na gestão atual do Humberto Machado no seu 5º mandato também, até porque esse ano é ano de eleições municipais em todo o país e a partir de agora já estamos aí todo mundo vivendo uma pré-campanha eleitoral, querendo ou não. Bom, no estado, Caiado, o seu 2º mandato, ele venceu a reeleição no primeiro turno. Como é que você vê o desempenho do Caiado já na metade do seu 2º mandato? Olha, eu estou muito à vontade para falar do Caiado, porque quando eu era deputado estadual, eu era deputado federal. Inclusive presidia a União Ruralista, era 100% defensor da classe produtora, dos fazendeiros. A extinta UDR. O extinto UDR. E então a gente era, além de adversário, praticamente inimigo. Hoje eu sou fã e eleitor de carteirinha do Ronaldo Caiado pela sua seriedade, pela sua honestidade, pela sua firmeza de governar o nosso estado. E acho que o Goiás está indo muito bem, nas mãos seguras, nas mãos de quem tem impulso governando o nosso estado, e tem toda a convicção que vai terminar o governo sendo talvez um dos grandes governadores que nós já tivemos.
esse barco. E um vice que é cria nossa, né? O Daniel, que eu tive aí, conheço desde o seu nascimento aí, como criança ainda. Então, oxalá, às vezes, o próximo governador, substituto do Carlos, pode às vezes até ser o vice-governador, que é de Jataí. Tem essa tendência. Tem essa tendência, né? O povo já fala isso, o partido. Então, eu vejo hoje que o Carlos é um grande governador, pela sua honestidade, pela sua forma de autoritária, mas dura de governar, e que tem feito de Goiás um destaque a nível nacional. É um bom governador e eu posso dizer que sou eleitor de carteirinha do Ronaldo Caiado. Fechando Jataí, aqui a pauta um pouco mais extensa, Nelson Antônio, prefeito por 2 mandatos. Você deixou um legado que está na história que você, eu pelo menos considero assim, talvez, possivelmente o prefeito que mais fez obras para o município, obras grandes, obras físicas que está aí com a história. É um fórum municipal na época, estação rodoviária, estádio municipal, citar 3 talvez principais aqui, você deve ter mais alguns aí, certamente. Na sua condição de prefeito da época, o que você considera hoje que foi a sua principal obra para o município de Jataí, naquela condição de estar no executivo por 2 mandatos? Olha, eu posso dizer isso sem nenhum mediar, inclusive vou passar para você um levantamento que eu fiz da minha história como prefeito, que são 293 obras físicas, está ali, setor por setor, patenteado. É recordista então, certamente, em termos de... Sem dúvida alguma. Mas sem medo de errar, nós tivemos 10 prefeitos eleitos em Jataí. As obras que eu construí, o somatório de todas elas é mais que a história em termos de obra física de todos os prefeitos de Jataí. Por quê? Porque na época a gente administrava com recurso próprio da prefeitura e hoje tem essa facilidade de repasse, emendas de deputados, de senadores que acabam ajudando muitos municípios. Na minha época eram obras construídas com recurso próprio do município. Então são obras importantes como rodoviária, fora, aeroporto, faculdades e tantas outras que nós conseguimos, tudo com recurso próprio. Agora, eu tive a felicidade de, primeiro, ter uma assessoria que realmente obedecia todas as minhas determinações e talvez isso foi o grande impulso que nós tivemos para administrar. Administrei com recurso próprio. Mas em todas essas obras físicas, eu posso dizer aqui que a mais importante não foi nenhuma obra física, foi o Projeto Abelha, que eu consegui implantar já está um programa social que serviu de exemplo para o Brasil inteiro, onde eu tirei mais de 1.000 crianças das ruas, dei para eles educação, assistência médica, odontológica e também ensinando profissão para todos eles, além da assistência para as crianças do projeto. Também as famílias eram assistidas através do nosso setor social que mantive naquela época. Então esse talvez foi o maior projeto, meu projeto Abelha. E obras físicas a gente pode, aí sem dúvida, como dizer, essas que eu acabei de mencionar, rodoviária, fora, aeroporto, feira coberta e faculdades e tantas outras. Né? Na realidade, Nelson, o objetivo também tem um pouco da nossa fala aqui no RFN, porque as pessoas têm muita memória curta, né? É muito... hoje, ontem já passou, ninguém lembra de nada, sabe? Por exemplo, uma referência aqui, a rodoviária de Jataí, hoje ela é uma das mais modernas do estado de Goiás. Vamos colocar Goiás. Goiás. Você vai hoje em Tumbiara, que é uma cidade com a mesma população de Jataí, a rodoviária é um caos, é um absurdo, uma coisa ridícula. E Jataí é um cartão postal, realmente. Teve as melhorias que foram feitas, as adequações, mas enfim, é uma obra que ficou na história, né? E vai por muitos anos continuar sendo a principal rodoviária do estado pelos seu estilo moderno, sua construção. Deixando o governo Nelson de lado, que faz parte da história, vamos chegar na gestão Humberto Machado. Humberto está no poder aí, já é o seu 5º mandato atualmente, vai certamente disputar uma reeleição já para o 6º mandato, o que o colocará na condição de, fechando esse 6º mandato e sendo eleito, 28 anos no Poder Executivo já está em 4 como vice, e seria mais 24 anos, considerando o próximo mandato, caso venha acontecer, na gestão do município. Você entende que o Humberto continuará nesse próximo pleito, nessa condição de um
candidato ainda imbatível? Isso é possível ou você acha que agora pode mudar essa história? Não, eu acho que não tem ninguém imbatível. Todos nós estamos sujeitos a disputar uma eleição. Às vezes hoje não perdeu nada, né? Às vezes considerado imbatível e acaba não sendo. Agora, o que eu posso dizer, porque Humberto foi meu vice-prefeito, eu depois tive a oportunidade de ter sido 4 anos secretário da administração dele, de uma das administrações, mas é um moço que nós devemos muito a ele, porque é um engenheiro competente, é um grande construtor de obra, uma pessoa extremamente cauteloso com as coisas públicas e tem feito aí, dado segurança para todos nós jataienses, para dizer, 5 mandatos não é à toa, é porque o povo confia nele e vê nele como sendo um político de respeito e que tem levado Jataí para um desenvolvimento muito grande através das suas administrações. Agora, eu acho que ele tem muita coragem, porque se fosse eu não teria essa coragem de talvez nem condições de disputar aí e ser prefeito pelo 5º e 6º mandatos. Mas eu acho que para Jataí, o Humberto é benéfico, a administração dele é muito boa e ele é um político que faz aquilo que gosta. Ele gosta de tocar obra, ele gosta de comandar um município com muita dedicação. Então eu acho que para Jataí é um ganho, né? Agora, é claro que se fosse eu no lugar dele, no máximo disputaria essa eleição e já, se quisesse disputar, seria outra função, porque vai também, até para ele mesmo, se tornando cansativo. Mas eu vejo isso como um fato benéfico para Jataí. Agora, o que muita gente não sabe é que quem abriu as portas da vida pública para o Humberto Machado foi o Nelson Antônio, na época, ele fazendo parte do seu governo, da posição de vice-prefeito. Então foi ali que tudo começou, né? E você fez uma coisa que ele e o Humberto dificilmente faz, que é deixar o vice trabalhar, né? Porque o Humberto é uma das questões que o pessoal coloca muito, e eu falo aqui com muita propriedade, isso é uma realidade, ele tem essa dificuldade de deixar o vice, né? Porque sempre, não, fica aí e tal. Então, assim, o vice, quando quer trabalhar e fica meio que impossibilitado, é difícil. Eu acho o seguinte, cada um tem um estilo de trabalhar. O Humberto tem o dele. Ele teve por 2 vezes o Dr. Reni Franco Garcia, que foi um parceiro dele, um grande amigo, um irmão que eu tive. Foi inclusive meu secretário na época em que fui prefeito. E o Humberto tinha 100% de confiança nele. Mas o estilo do Humberto é ele comandar a prefeitura e às vezes de maneira diferente daquilo que nós proporcionamos. Quando eu fui eleito prefeito Humberto Vice, a primeira coisa que eu falei para ele foi o seguinte, olha, no meu mandato o Jataí não vai ter vice-prefeito, vai ter 2 prefeitos, o prefeito e o prefeito adjunto. E assim eu procedi. Agora, cada um tem seu estilo. E esse seu exemplo aí foi seguido na época do governo do estado, quando o Luiz ali era governador e o Marquito vice, então foi mais ou menos a mesma linha. Eu acho que tem que ser assim. Agora cada um tem um estilo, né? O está sendo morto também na questão presidencial, quer dizer, Lula e o vice trabalham basicamente bem ligados ali. E eu acho que até o próprio governo do estado, né, com a Daniel, apesar de dando ter o amadurecimento do Caiado, mas tem espaço, o Caiado mas o Daniel tem conseguido, até pelo fato de antes, praticamente o pai dele era praticamente adversário, inimigo do Caiado, e hoje o filho está aí, que é o homem de confiança do governador. Então eu vejo o seguinte, que as coisas vão mudando, né? E nós precisamos mudar. Agora, cada um tem um estilo. O Humberto, ele gosta de administrar, olhando os mínimos detalhes, e às vezes não tem a paciência que a gente teve de falar, não, eu vou abrir mão disso ou daquilo, e ele gosta dele mesmo tomar conta, fazer. Mas é questão de personalidade própria. Agora, o que eu posso dizer é que o estilo dele não prejudique em nada o município, pelo contrário, tem feito com que Jataí seja um município muito bem administrado e respeitado por todos os jataienses e todos os outros municípios do nosso estado. Vou fazer um ping-pong final aqui, tem mais uns 3 questionamentos, todos muito pontuais, e vamos tentar assim, ser mais sucinto, né, pensando assim. Ninguém é perfeito, né, Nelson? Não tem administração perfeita, não tem ninguém perfeito, nada, ser humano ninguém é perfeito. Então nada é 100%. Bom, diante disso,
Humberto está aí, são 5 mandatos, atualmente no seu 5º mandato. Estamos aí já no período pré-campanha eleitoral, podemos colocar assim, uma eleição que vem daqui a pouco, em outubro. E diante da boa gestão do próprio PSL, afirmou que é um bom prefeito, então está aí a 5 mandatos, não é consecutivo, mas são 5 mandatos, ninguém fica 5 mandatos por acaso, isso é uma verdade, contra fato, um argumento, né? Mas diante disso, da sua visão, você tem uma visão política, experiência de 50 anos da vida pública, já está aí hoje, qual é a demanda necessária que o município ainda não atingiu, que teria que colocar em prática daqui a pouco, no próximo gestor, por exemplo, o que falta já está aí, em termos de administração pública, que você entende que ainda não aconteceu? Bom, eu acho que o Jataí hoje se transformou numa cidade universitária, ninguém tem dúvida disso. Já é realizado. Com a nossa Universidade Federal de Jataí. Eu acho que agora a nossa tendência tem que ser assim, porque senão nós vamos ficar presos a industrializar. E para isso nós temos que talvez reunir todos os segmentos organizados de Jataí, né, aqueles principalmente o que nós chamamos aí de agro, né, os próprios os comandos de associação comercial, todos os comerciantes, e reunir com próprios segmentos do governo estadual e federal e buscar mecanismo e força política para trazer para Jataí pelo menos 1, 2 ou mais grandes indústrias para geração de empregos e renda. Eu acho que nós temos que partir agora para a industrialização. Lembrando que é uma questão básica, né? Que é a questão Exatamente. Estrutural, porque hoje a questão energética é um ponto que pesa muito. Né? Exatamente. E vou dizer um trem aqui sem medo de errar pela experiência política de 50 anos. Nós precisamos deixar deste pensamento que alguns têm, olha, eu sou do agro, o outro é da esquerda, nós somos da direita. O Humberto, ele tem que administrar Jataí buscando todos os segmentos de Jataí. Nós precisamos do agro e muito, até porque nós somos o 13º produtor de grãos do Brasil. Nós dependemos 100% da produção de grãos do município, então nós precisamos 100% do agro para a nossa sobrevivência. Mas nós não podemos dispensar os benefícios que naturalmente são dos municípios, e se a gente ficar aí, não, eu sou da direita, eu sou da esquerda, eu sou do agro, eu sou da esquerda, nós vamos perder muita coisa na área federal. Eu acho que é o momento da gente buscar, na área estadual, na área federal, tudo que nós temos direito, que é um direito nosso, porque nós somos grandes produtores. E não desvalorizar, isso o Humberto já está fazendo aí, começando a asfaltar estradas municipais na zona rural, valorizar o máximo que puder o produtor rural, mas não desprezar que os benefícios nós precisamos buscar, principalmente na área federal, não importa se o governo seja da esquerda, da direita, qual é o segmento do governo, mas o benefício está lá e nós temos que tirar proveito disso. Nós não podemos pecar por esse direito de direita e esquerda. Vamos concluir. Ping-pong final. O homem fala pouco, né? Ele vai, fica 3 dias agora, mas enfim, vamos lá, ping-pong. Alguma mágoa sua, alguma constatação de talvez uma ingratidão no meio público, você viveu a sua vida toda aí, quer dizer, hoje você está na posição de assessor da Câmara Municipal de Jataí, e uma segunda pergunta, colaborando nessa mesma. O Nelson realmente deu um tempo para a questão pública diretamente em questão de cargo público aí, eletivo, ou de repente pode quitar amanhã um processo aí? Olha, eu só tenho gratidão com o povo, gratidão com os políticos, com os amigos. E política é o seguinte, eu vou dizer aqui um termo de brincadeira, mas é uma realidade. Quando a pessoa bebe muito, eles falam, agora a partir de hoje eu não vou beber mais, largar da pinga, da cachaça. Mas ele não deixa de andar com os bebos. Eu sou desse tipo, eu não sou candidato a nada no momento, mas estou andando com políticos. E o futuro só a Deus sabe. Eu, apesar de já estar aí com uma idade avançada, mas o que eu puder oferecer para Jataí, eu faço isso com muito prazer. Então, hoje eu estou trabalhando no meio político, aqui na Câmara como assessor, mas o que eu puder dar de contribuição para Jataí, para o Estado como político, eu vou fazer isso com muito prazer, sempre fiz a minha vida toda e não vejo nenhum problema em a gente poder dizer isso de público. Não tem mágoa de ninguém, só tem agradecimento com os políticos e com a sociedade jataiense. Na eleição de outubro,
Nelson candidato ou não? Não, eu não sou candidato, mas vou estar no meio político aí pedindo voto aí para companheiros e amigos do partido. Para fechar, a última, qual foi a sua maior alegria, ou maior emoção, ou a maior conquista na sua vida pública como gestor, tanto da época imperador até como deputado, enfim, ser um camarada que saiu fora do país, foi uma comitiva para estar na China, no Japão, enfim, conheceu o mundo através da política, enfim, que foi aquele que fala, vou destacar isso como mais importante, mais emoção, mais alegria da sua vida pública, em 50 anos. A minha maior emoção é que quem nasceu lá na roça veio para Jataí com um mero trabalhador braçal, chegou ao cargo de prefeito, deputado, amizade no estado inteiro e fazendo administração para esse município, que nós temos muito orgulho de dizer que somos jataienses de corpo e alma, e fazer duas administrações que, no meu modo de entender, vai ficar na história de Jataí. E constituir uma família que só me dá alegria, que só me dá prazer, meus filhos, a primeira esposa, a segunda esposa, e isso então é o meu grande ganho como político. O meu legado é tudo que eu deixei para Jataí, construindo as obras que eu acho que consegui fazer de Jataí este grande município ao lado de companheiros políticos como Aguirre, como Humberto, como Reni Franco, como tantos outros que me ajudaram a fazer a história de Jataí. Obrigado, senhor Nelson Antônio da Silva, ex-prefeito de Jataí, por 2 mandatos. Grupo FP de Comunicação, cada vez mais pertinho de você, sempre, sempre.